Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física aqui no KitEnem. E nessa aula eu vou conversar com você sobre o calor sensível e o calor latente. Eu já falei com você aí nas aulas passadas que o calor é uma forma de transferência de energia. Mas, normalmente, a gente também costuma determinar a quantidade de energia que foi transferida em forma de calor. Essa quantidade de energia também é chamada de calor. E quando um corpo recebe ou cede energia em forma de calor, algumas coisas podem acontecer, como, por exemplo, ele alterar a temperatura dele ou ele mudar de estado físico. Quando o corpo altera a sua temperatura quando recebe ou fornece energia em forma de calor, nós chamamos essa quantidade de energia de calor sensível. E quando um corpo muda de estado físico ao receber ou ceder energia em forma de calor, nós chamamos esse calor de calor latente. A pergunta que eu quero fazer aqui para você agora é: como é que a gente consegue determinar a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente? Bem, a gente vai utilizar algumas expressões aqui para fazer isso. E quando nós estamos falando do calor sensível, a gente vai utilizar essa expressão, que também é chamada de princípio fundamental da calorimetria, justamente pelo fato de nós estarmos medindo a quantidade de calor. Vamos supor, para a gente entender isso aqui, que a gente tenha 200 gramas de água em um recipiente e que a gente quer alterar a temperatura dessa água de 20 até 60 graus Celsius. Como é que a gente vai determinar a quantidade de calor necessária aqui para que essa quantidade de água altere a sua temperatura de 20 até 60 graus Celsius? A gente vai utilizar a expressão do calor sensível, justamente pelo fato de que a água está alterando a sua temperatura e não mudando de estado físico. Para determinar essa quantidade de calor, a gente vai pegar aqui a massa de água, ou a massa de qualquer substância que nós estamos falando, vamos multiplicar com um valor constante, que é chamado, inclusive, de calor específico sensível. Isso é um valor tabelado que depende da substância. E vamos multiplicar com a variação de temperatura. Então, por exemplo, no caso aqui da água, a gente vai pegar aqui a massa de água, que é 200 gramas. Beleza? Vamos até colocar o 200 gramas aqui. Vamos multiplicar com o calor específico sensível, que é 1 caloria por graus Celsius. E vamos multiplicar isso com a variação de temperatura. A gente vai ter aqui a variação de temperatura sendo igual à temperatura final, que é 60, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Isso é igual a 40 graus Celsius, então coloco esse 40 graus Celsius aqui. Beleza, a quantidade de calor é igual a quanto? A gente vai ter aqui. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai cancelar esse grama com esse grama e esse grau Celsius com esse grau Celsius. Só vai sobrar caloria aqui no final, que vai ser a unidade de medida do calor. Então, a gente vai ter 200 vezes 1 vezes 40, que é igual a 8.000 calorias. E aí é desse jeito que a gente consegue determinar a quantidade de calor sensível necessária para aumentar a temperatura de 200 gramas de água de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Agora, outra pergunta que eu quero fazer com você. Como que a gente consegue determinar a quantidade de calor para mudar o estado físico de um corpo ou de uma substância? Para fazer isso, a gente precisa saber se nós estamos falando de uma substância pura. Porque quando nós estamos falando de uma substância pura, quando ele está mudando de estado físico, ele não altera a sua temperatura. Então, por exemplo, se eu estivesse falando aqui com você sobre o gelo, quando o gelo funde, ou seja, quando ele muda do estado sólido para o líquido, a temperatura dele não vai se alterar se for água pura. E qual é a temperatura para ocorrer a fusão a uma pressão a nível do mar? É 0 graus Celsius. Então, se esse gelo já está a 0 graus Celsius, ele vai começar a mudar de estado físico quando receber energia em forma de calor. Então, supondo aqui que a gente tenha 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor necessária para que esses 200 gramas de gelo altere o seu estado físico do sólido para o líquido ainda a 0 graus Celsius, ou seja, ele não vai mudar de temperatura. Para a gente determinar essa quantidade de calor, a gente vai multiplicar a massa da substância que nós temos com o valor tabelado, que é chamado de calor latente. Esse valor tabelado depende da substância que nós estamos falando, mas também depende da mudança de estado físico que está ocorrendo.
Então, se a gente está falando da água, a gente pode ter a fusão ou a vaporização. No caso da fusão, nós precisamos de 80 calorias por grama para mudar o estado físico. E no caso da vaporização, nós precisamos de 540 calorias por grama para mudar o estado físico. Por isso que a gente tem LF, que é o calor latente de fusão, e aqui LV, que é o calor latente de vaporização. Então, se nós estamos falando de uma substância, o calor latente, que é o valor tabelado, vai depender da mudança de estado físico, tudo bem? Então, vamos lá. No caso desses 200 gramas de gelo, para determinar essa quantidade de calor, a gente vai pegar a massa de gelo, que é 200 gramas, e vamos multiplicar isso com o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Cancela o grama com grama, só sobra para a gente caloria. Aí a gente vai ter 200 vezes 80, que é igual a 16.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor necessária para fazer com que 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius se transforme completamente em água líquida a 0 graus Celsius, beleza? Mas como eu falei com vocês, isso aqui são casos quando a gente só tem a mudança de estado físico e quando a gente tem apenas a mudança de temperatura. Na próxima aula, a gente vai conhecer uma coisa chamada curvas de aquecimento, que é onde nós vamos observar ali toda a mudança de temperatura, toda a faixa de mudança de temperatura para uma substância em um certo estado físico e também nós vamos observar quando ocorre a mudança de estado físico. Então, depois dessa aula, não deixe de conferir essa aula aí também sobre as curvas de aquecimento, beleza? Então, quero deixar aqui para você um grande abraço, meu amigo ou minha amiga, e falar que te aguardo aí para a próxima aula.